Muito boa tarde, ministros, companheiros, no corpo místico de Cristo, nosso Salvador. É uma bênção e privilégio grande estar com vocês nessa ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. Vamos ler em Apocalipse, capítulo 7, versículos 1 ao 8, onde nos diz: depois destas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. Ele clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos que foram selados, e eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 foram selados, da tribo de Ruben, 12.000, da tribo de Gade, 12.000, e assim continue numerando 12.000 selados de cada tribo. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. O mensageiro a Israel. Podem sentar, queiram ter a bondade. Aqui temos um quadro como o que vimos no Antigo Testamento, capítulo 9 de Ezequiel. Então ouvi que gritava com grande voz: trazei os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E vi 6 homens que vinham da direção da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E entre eles, um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à cintura. Um tinteiro de escrivão à cintura. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória de Deus de Israel se levantou de cima do querubim sobre o qual havia estado. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava e foi até a entrada da casa. Então chamou o Senhor ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à cintura. E lhe disse: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade. Aos outros disse, ouvindo eu, passai pela cidade após ele, e feri, não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Nesta passagem, podemos ver o varão
vestido de lino de linho, con el tintero com um tinteiro de escribano en su de escrivão em sua cintura. Esse é el Espíritu Santo. o Espírito Santo. Jerusalém ia ser destruída Más adelante, mais adiante. en otras ocasiones, Em outras ocasiões tinha sido destruída, pero ahora mas agora esto va a tener el pleno cumplimiento isso vai ter o pleno cumprimento de la destrucción na destruição que el general romano que o general romano Tito Vespasiano vai realizar. y el E varón vestido de o varão vestido de linho com tinteiro de escrivão em sua cintura, sendo o Espírito Santo, primero primeiro tem que sellar que selar a los que os que van vão a escapar. escapar. Eso lo hizo el Espíritu Isso fez o Espírito Santo no dia de Pentecoste e daí em diante começou a selar personas pessoas com o batismo del Espíritu do Espírito Santo. y E luego cuando depois, quando veio a destruição Jerusalén para Jerusalém, en el año 70 no ano 70 da era cristã, esas personas essas pessoas que tinham recebido o Espírito de Cristo, vinieron a ser creyentes en Cristo, os quais se tornaram crentes em Cristo, encontramos que tinham la orden de parte de a ordem da parte de Cristo de que quando vissem Jerusalém cercada de exércitos, entendieran que entendesse que tinha chegado o tempo da destruição de Jerusalém e fugissem de Jerusalém. Fossem de Jerusalén de Jerusalém porque tinha chegado o tempo para su para destrucción. sua destruição. O sea, que había Ou seja, que tinha chegado o tempo para el cumplimiento para o cumprimento de San Lucas, de São Lucas, capítulo 19, versos 40 versículos 40 y 1 en adelante, e 1, 41 em diante, donde dice, onde diz: cuando llegó cerca de la quando ciudad, ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, diciendo, dizendo: Ah, se tu conhecesses ao menos neste teu dia o que a tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. porque vendrán sobre ti Dias virão sobre ti, días sobre ti, dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da tua visitação. vean, Cristo está Vejam, Cristo está profetizando. profetizando de acordo a como Ezequiel Ezequiel había también tinha também profetizado profetizado y otros e outros homens de Deus, como o profeta Daniel no capítulo 9, había tinha dado a conocer que el ángel revelado que o anjo Gabriel le había revelado lhe tinha revelado todas essas coisas que iam acontecer. y que a la mitad de la semana E que na metade da semana número 70 le sería quitada la seria tirada a vida do Messias e, depois disso, el templo o templo seria destruido. destruído. Vean todo eso Vejam, tudo isso estava en la profecía bíblica. na profecia bíblica e Jesus Conocer revelou que essas coisas iam a suceder acontecer por cuanto no porquanto não conheceram tienen o tempo su visita da sua visitação, de la visitación da visitação divina em carne humana na pessoa de Jesús de Jesus. era Emmanuel, Era Emanuel, Deus nosotros, conosco, Dios en medio de su- Deus no meio do seu povo, Israel. Y ahora E agora podemos ver lo que podemos ver o que aconteceu en aquel tiempo. naquele tempo. Y el templo físico, O templo físico foi destruído. recuerden, Recordem que en San Mateo 20, em São Mateus 24, le preguntan a Cristo perguntam a Cristo, versículo 1 em diante, cuándo serán estas cosas, quando serão essas coisas? cuándo serán estas cosas, Quando serão estas coisas? qué señal habrá de Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo?
3 perguntas. Em uma, fazem a Cristo, as quais Cristo responde aos seus discípulos. Agora, encontramos que isso foi para a primeira vinda de Cristo e vinda depois do Espírito Santo sobre os crentes da primeira vinda de Cristo, os quais receberam e começou a se receber a parte espiritual do programa de redenção. Começaram e ainda se continua recebendo a parte da adoção na esfera espiritual. Mas temos a promessa que também vem a adoção na parte física, onde os crentes em Cristo vão ser transformados, os que estiverem vivos e os que morreram fisicamente vão ser ressuscitados em corpos eternos. E vejam vocês, isso é para a segunda vinda de Cristo. Assim como houve um precursor lá, Deus enviou um precursor neste tempo final, o qual reconhecemos como o reverendo William Branham. E conforme como ele disse que será a vinda do Senhor, assim vai se cumprir. Como se cumpriu a primeira vinda de Cristo, se cumpriu como João Batista disse que seria e o identificou. E agora, assim como aconteceu lá, que foram selados antes da destruição de Jerusalém, os que escapariam daquele juízo para este tempo final, encontramos que Apocalipse capítulo 7 assinala que haverá um anjo, um mensageiro, que vem com o selo do Deus vivo. Um mensageiro que sobe de onde nasce o sol. E virá com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, para chamar e juntar 144.000 hebreus, 12.000 de cada tribo. Esse é o único que poderá realizar esse trabalho. Porque virá com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo, e, consequentemente, isso será a obra do Espírito Santo prometida para o último dia, para com os judeus ou os hebreus, para chamar as relíquias, esses escolhidos do povo hebreu, que virão ser os que ajudarão a igreja, os que estarão sempre seguindo também o Cordeiro, e serão, como nos diz o capítulo 14, então olhei e vi o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escrito na testa o seu nome e o nome de seu pai. E o nome de seu pai escrito na testa. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A voz que ouvi era como de arpistas que tocavam com as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos.
Y nadie podía Ninguém podia aprender aquele cântico, sino senão os 144 mil, 144 senão 144 mil que tinham sido comprados los de la da tierra. terra. Estos son los que no se Estes são os que não se contaminaram com mulheres, o sea, ou seja, com grupos religiosos. religiosos. Estos son los que no se contaminaron con Esses são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estos son los que Estes são os que seguem o Cordeiro donde quiera que va. para onde quer que vá. Redimidos dentro Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. y sus bocas, E na sua boca não se achou engano, pues son sin porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. ahí está Aí está los os 144 mil que fueron llamados que foram chamados y e sellados selados con el sello de com o selo do Deus vivo. no pertenecen Não pertencem a la iglesia à igreja noiva del Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Por eso es Por isso é que tem que passar la gran pela grande tribulação y e morir. morrerem. Y luego, E depois, al final no final da grande tribulação, ressuscitarão para estar en para estarem no reino milenial con Cristo, com Cristo su iglesia, e sua igreja haciendo la labor fazendo o trabalho como los eunucos como os eunucos palacio em um palácio asisten assistem à rainha. Es importante ese grupo, pero el grupo más É importante esse grupo, mas o grupo mais importante é o da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, porque porque ella es la reina. ela é a rainha e Cristo é o rei. Los Os 144 mil são como como eunucos que le servirán que en el reino o servirão no reino del Mesías. do Messias. Ellos Eles han de escuchar eles escutarão en su debido tiempo em seu devido tempo lo que o que da parte de Deus estará estará siendo hablado sendo falado por el ángel pelo anjo que viene con que vem com o selo do Deus vivo y e ser un llamado será um chamado diretamente de Dios de Deus por medio del Espíritu, por meio do Espírito de Deus, en donde los ministerios onde os ministérios de los ángeles dos anjos do Filho do Homem, que são enviados com grande voz de trombeta para chamar e juntar os escolhidos, os 144 mil, de San Mateo de São Mateus capítulo 24, versículo 31, vejam. São os ministérios de Moisés e Elias, estarán que estarão operando para o chamado de 144 mil hebreus. por eso es que Por isso é que em Apocalipse aparecen los aparecem os ministérios de Moisés e Elias, luego depois del capítulo 10 de do Apocalipsis, capítulo 10 de Apocalipse. capítulo 11, No capítulo 11 aparece já el ministerio o ministério profético operando. pero en el capítulo 10 Mas no capítulo 10, o anjo forte que desce do céu, que é Cristo, el ángel del o anjo do pacto, viene con vem com o livrinho aberto na mão para para traerlo trazê-lo a su iglesia para a sua igreja e entregá-lo a la persona à pessoa correspondente, para que para que lo dé o a conocer revele a su iglesia. à sua igreja. Y esto es E isto é depois que Cristo haya terminado tiver terminado su labor de seu trabalho de intercessão no céu, ou seja, até que tenha entrado até o último escolhido no corpo místico de Cristo. en el tiempo de reverencia No tempo do reverendo William Branham, y a través e através do reverendo William Branham,
se cumpriu isso tipologicamente. Ou seja, veio ser tipo o que aconteceu lá, do que Deus vai fazer neste tempo final. E esteve se refletindo. Por isso, para que se refletisse tudo o que Deus vai fazer neste tempo final, teve que estar nele, operando o Espírito Santo. A terceira etapa. E ele fala de 3 partes que a terceira etapa tem. E diz que já 2 se cumpriram. A página 471 do livro dos selos, ao final, e ele está falando aí da visão da carpa. Então, quando ele está tratando de colocar o fio ou cadarço no sapatinho de bebê, que representa a 7ª era, a era pentecostal, e o anjo diz, e não podia, e o anjo diz, estás tentando, mas estás fazendo mal. E virou, e então viu que pelo outro lado era que estava com um metal envolvido, reduzido para poder entrar. Como os cadarços ou cordões dos sapatos, que as pontas têm algo plástico ou de metal para que possam entrar. Então, diz a voz, nisso a voz me disse, não pode ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixe-os. Então me elevou e me colocou em um lugar muito elevado, onde havia uma reunião, e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei, e assim para um lado parecia que havia uma caixinha, um lugar pequeno. Se é uma carpa gigante, um quartinho, parece uma caixinha de fósforo. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Se estava mais acima, vejam que ele foi subindo de etapa em etapa, de dimensão em dimensão, e subiu da era ou etapa a era ou etapa pentecostal, e daí subiu mais acima. Mas depois daí, lá em cima foi que viu uma grande carpa catedral. E essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima, com alguém mais acima de onde eu estava. Ou seja, alguém mais estava falando. Falou a cada mensageiro em cada era, sempre subindo mais acima, de era em era, até que sobe aí no mais alto do corpo místico de Cristo, que é a era de ouro da igreja. Já saiu da 7ª era. É preciso buscar onde está a coluna de fogo no corpo místico de Cristo.
Não está na primeira era, não está na segunda, terceira, quarta, quinta ou sétima era. ha estado E esteve subindo hasta até que le corresponde que corresponde colocarse se colocar en la parte na parte mais alta de la iglesia da Igreja do Senhor Jesus Cristo, que corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, la edad de oro a era de ouro, a era da pedra angular, a era de corona de coroa, que corona que coroa la iglesia. a igreja. A la pirámide de Egipto A pirâmide do Egito não colocaram a pedra angular. E a las a dispensación dispensação da lei no le não la piedra angular puseram a pedra angular, a rejeitaram. a la iglesia del Señor Jesucristo Na igreja do Senhor Jesus Cristo les colocada é colocada a pedra angular en el día posterior. no último dia. Eso es la Isso é a vinda do Senhor, con todo com el programa todo o programa que él tiene que ele tem para realizar en esa parte nessa parte de su cuerpo do seu corpo místico de creyentes. de crentes. Y por consiguiente, E, consequentemente, toda promessa que foi feita para ser cumprida na igreja e não foi cumprida corresponde a este tempo final, final. por consiguiente, todas las Consequentemente, todas as promessas correspondientes al día correspondentes ao último dia para a igreja serán llevadas serão realizadas en la edad de oro, na era de ouro da igreja, já não en una edad em uma era passada, ni en la primera. nem na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima era. Él pasó Ele passou por esas edades por essas eras e fez a obra correspondiente correspondente a cada era, del mensajero por meio do mensageiro de cada era. para nuestro tiempo. Para nosso tempo, La promesa es a promessa é que que Dios Deus enviará enviará sus ángeles seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão os seus escolhidos. no hay otro Não há outro lugar onde os pode enviar, que está vigente en nuestro tiempo. a não ser a era que está vigente em nosso tempo, a era de ouro da Igreja do Senhor. E a vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem, Fue foi parcialmente parcialmente manifestada a través de através do reverendo William Branham. ya esa etapa pasó. Fue la etapa Essa etapa já passou, foi a etapa que precursou tudo o que Deus estará haciendo, estará fazendo em nosso tempo. Assim como Cristo se reflejó Cristo se refletiu su profeta nos profetas en adelante, de Adão em diante, tanto su primera venida como tanto su sua segunda venida, primeira vinda como sua segunda vinda, Cristo se reflejaba se refletiu tanto sua primeira vinda como sua segunda vinda, desde Adão até o reverendo William Branham. para este tiempo final. Para este tempo final, Él ele va a cumplir vai cumprir lo que corresponde o que corresponde a nuestro tiempo. ao nosso tempo. Algunas personas Algumas pessoas pueden pensar que podem pensar que o reverendo William Branham tem que ressuscitar para cumprir lo que o que foi dito él iba a hacer. que ele ia fazer. Esto es un Isto é um caso como el del como o do profeta Elias Tisbita, Tisbita, al cual Dios ao qual Deus disse allá lá en el monte Sinaí no Monte Sinai, o monte Horeb, ou Monte Horebe, que descendiera que descesse y fuera, e fosse, fue con la voz foi com a voz del silbo apacible do assobio suave que lhe disse que fosse e ungisse a Asael por a Azael por rei da Síria, a Jeú por rei de Israel e Eliseu profeta por profeta lugar suyo. em seu lugar. Elías bajó del Elias desceu do monte e enquanto iba ia de camino de caminho
por donde estaba passou por onde estava la hacienda a fazenda donde onde vivía Eliseo. Eliseu vivia. Allí se detuvo, Ali se deteve, echó su manto lançou o seu manto sobre Eliseu y Eliseo le e dice, Eliseu diz: espera que yo espera que eu vá e me despeça da minha família e te seguirei. Él le dice, Elias lhe diz: o que eu te fiz? luego, Depois, más adelante, mais adiante, quando Deus quiso llevar a quis levar Elias, ya Eliseo lo sabía, Eliseu já sabia. tuvo Teve buen bom treinamento cuánto tiempo de não sabemos quanto tempo para el ministerio o ministério que Dios había que Deus tinha colocado nele. se iba a ser Se ia ser profeta no lugar de Elias, sucessor de Elias. Com quem era a pessoa com a qual podia aprender melhor? Pois com o profeta Elias. E agora encontramos que quando Elias já tem que ir, não tinha ungido Azael por rei da Síria, não tinha ungido também a Jeú por rei de Israel, somente estava Eliseu com ele. Em uns dias, não sabemos quanto tempo, e depois, e visitando os grupos dos filhos dos profetas. Ou seja, que o relacionou bem, o apresentou bem, preparou-lhe bem o caminho. Esse era o mais importante que ele tinha que preparar. E depois que tem que ir a certo lugar, porque Deus diz, vá a tal lugar, e diz a Eliseu, fique aqui. Ou seja, que ficasse ali com os filhos dos profetas e estar bem. Mas não melhor que com Elias. Não melhor que com seu mestre. Dizem a Eliseu, os filhos dos profetas, sabes que hoje vai tirar do meio de ti, Deus, a Elias, o teu Senhor? Eliseu diz, sim, eu já sei, guarda em silêncio. Passam em outro lugar, Elias visita os filhos dos profetas desse outro lugar, o vão receber, e aí recebem também Eliseu, e Deus diz a Elias, vai ao Jordão. E Elias diz a Eliseu que ficasse ali. Os filhos dos profetas voltam, os desse outro lugar também sabiam que Elias ia esse dia. Dizem a Eliseu, sabes que hoje Deus tirará o teu Senhor do meio de ti? Eliseu diz, sim, já sei. Guarda em silêncio. E Elias diz, Deus me envia ao Jordão, fique aqui. É como dizer, fique aqui. Fica descansando, você fica descansando. Podes comer bem, tranquilinho, vão te atender bem. Mas Eliseu não estava buscando estar bem. O que ele queria era estar do lado de Elias, seguindo Elias. Para isso, tinha nascido, para ser o sucessor de Elias. E quando vão caminhando, Eliseu diz, não, eu não te deixarei. Onde quer que tu fores, eu vou contigo, não te deixarei. Está falando como o Ruth, a Moabita. Não me rogues que te deixe, porque não te deixarei. Onde tu fores, eu irei contigo. Teu povo será meu povo, teu Deus será meu Deus. E onde você morrer, ali eu morrerei também.
Eliseo no iba a Eliseu não ia dejar a Elías. deixar Elias. Y recuerden E recordem que Elías también que Elias também tipifica a Cristo. tipifica Cristo e Eliseo Eliseu representa a igreja com o Senhor Jesus Cristo. La iglesia no va a dejar a Elías. A igreja não vai deixar Elias. Y ahora, E agora, quando le toca pasar el Jordán a Elías, corresponde a Elias passar o Jordão, le dice, diz: pide lo que tú quieras. peça o que tu quiseres que eu faça. Vamos a chequear aquí. Vamos verificar aqui, Miguel, Miguel. esto está Isso está el paso del a passagem Jordán do Jordão para ver la parte de para ver a parte si fue antes de cruzar. se foi antes de cruzar o Jordão. Por ahí por el 18 al 19 Por aí pelo 18 ao 19 de Primera de Reyes. de 1 de Reis. Cuando Elías, Quando Elias Eliseo, pergunta a Eliseu que le pida lo que él quiera. que peça o que ele quiser, Segunda de Reyes 2:9, capítulo 2. 2 de Reis 2:9, capítulo 2. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo a Gilgal. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Porque Jehová me Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim desceram a Betel. y saliendo a Eliseo, Os los hijos de los profetas, filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, yo lo sé, eu sei, callad. mas calai-vos. Y Elías se volvió, Então Elias volvió a decir, lhe disse: Eliseo, que Eliseu, fica-te aqui. O Senhor me enviou. porque Jehová me envió. O Senhor me enviou a Jericó. Y él dijo, vive Jehová, Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim foram a Jericó. se acercaron a Eliseo, Os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e perguntaram: sabes que o Senhor hoje tu Señor de sobre tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: sim, eu sei, mas calai-vos. Então Elias lhe disse: fica-te aqui. te ruego que te quedes aquí, Fica-te aqui, o Senhor me enviado me enviou al Jordán. ao Jordão. Y él dijo, vive Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Assim ambos foram juntos. fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los 50 homens dos filhos dos profetas foram e pararam a certa distância delante a lo lejos. em frente do lugar Los dos em que ambos haviam parado junto ao Jordão. tomando Então Elias tomou a sua capa e, dobrando-a, feriu-a às águas, as quais se dividiram para os dois lados, uno y a otro lado, e passaram ambos em seco. cuando habían pasado
Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Respondeu Elias: coisa difícil pediste. Se me vires, quando for tomado de ti, assim te se fará. Porém, se não, não se fará. Indo eles andando e falando, de repente um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O rapto de Elias, vejam vocês, era em um programa divino. E Eliseu tinha que ver Elias sendo raptado para que viesse uma dupla porção sobre ele. Agora, encontramos Eliseu atento a tudo que Elias fazia e dizia. E para onde Elias ia, para aí Eliseu também ia. É importante, já que era que Elias ia ser raptado, e nos fala também que para este tempo haverá um rapto. Carros de fogo, carros de cavalo, carros de fogo levarão a igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Agora, o ministério de Elias, pela quinta ocasião, está ligado ao povo hebreu, e o ministério de Moisés novamente, porque esses são os ministérios dos anjos do Filho do Homem, enviados para chamar e juntar 144 mil hebreus. Isso é conforme o capítulo 7 de Apocalipse e capítulo 14 e São Mateus, capítulo 24, versículo 31. O reverendo William Branham diz que o que é o sétimo selo para a igreja é a sétima trombeta para Israel, que são Moisés e Elias. Eles são os que soam a trombeta para chamar e juntar 144 mil hebreus. Vem com a grande voz de trombeta para chamar Israel. E sendo que o que é a sétima trombeta para os judeus e o sexto selo para os judeus é também o sétimo selo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Se é o mesmo, quem tiverem o sétimo selo, sem sabê-lo, vão ter o sexto selo com eles e vão ter a sétima trombeta também. Mas primeiro corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois, daí, virá a bênção para Israel. Israel está esperando Elias. Elias virá por quinta vez. Portanto, Israel está na expectativa. Vocês já viram bastante coisas acontecendo e continuarão acontecendo até que se complete todo o programa divino. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem que estar pronta e obter
la resurrección a ressurreição dos mortos crentes em Cristo y la e transformación a transformação de los vivos dos vivos para poder sair de esta dimensión desta dimensão terrenal. terrena. Por lo tanto, lo primero es Portanto, o primeiro é a igreja Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo. Y luego E depois, el pueblo o povo hebreu. el ángel. O anjo Apocalipsis de Apocalipse capítulo 10 es el é o mensageiro a Israel, é o anjo do pacto. es Cristo el É Cristo o mesmo que deu a lei monte, no Monte Sinai. pero él viene Mas ele vem por su iglesia pela sua igreja, en su venida em sua vinda para a transformação dos vivos e a ressurreição de los creyentes, dos crentes que partiram, para lo cual tiene que dar para o qual tem que dar a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia de las bodas, das bodas do Cordeiro, lo cual está prometido que será o qual está prometido que será no cumprimento de la visión da visão de la carne, da carpa, en donde onde a terceira etapa, essa terceira parte de la tercera da terceira etapa, porque a terceira etapa tem partes, 3 partes. dos ya se cumplieron, 2 já se cumpriram no reverendo William Branham, pero el reverendo William mas o reverendo William Branham disse, pero hay una mas há uma en el séptimo sello, página no 7º selo, página no livro dos selos, página 4, 1471, 471, dice de que el diz, Sabino, él me dijo, esta es lá no Canyon Sabino, ele me disse, essa é a terceira etapa, ou seja, a espada é a palavra, o sea, es ou seja, la labor é o trabalho, o ou lo que es hecho o que é feito con com la palabra, a palavra, a espada do rei, espada de Dios, a espada de Deus, a espada de Cristo, de los cielos, no tierra, Rei dos céus e da terra, que é sua palavra siendo colocada sendo colocada en la mano na mão, na boca de un hombre de um homem, y él hablando e ele falando las cosas e as coisas ocurriendo. ocorrendo. La palabra É a palavra criadora. allá en el cañón Sabino, Lá no Canyon Sabino, e lá no Canyon Sabino ele me disse, esta es la essa é a terceira etapa. hay tres cosas Há 3 coisas muito grandes que acompañan que acompanham la tercera etapa. a terceira etapa. Una de ellas se Uma abrió delas se abriu ontem, outra hoje, y queda una que, e resta uma que não posso, y queda una que e resta uma que não posso interpretar, está en un idioma porque está no idioma desconocido. desconhecido. Por lo tanto, las otras Portanto, as outras 2 anteriores foram em inglês. la tercera A terceira parte de la parte da terceira etapa es en otro idioma. é em outro idioma. En las primeras dos partes de la tercera etapa, Nas primeiras 2 partes da terceira etapa dessa terceira etapa, fueron hablando foram falando a palavra criadora em que idioma? en inglés. Em inglês. Pero ahora Mas agora, a última parte da terceira etapa está está en un idioma. em um idioma que ele não conhecia. Não era seu idioma. Una de ellas se abrió ayer, Uma delas se abriu ontem, otra hoy. outra hoje. Queda una E resta uma puedo interpretar que não posso interpretar porque está em um idioma desconhecido. porque está en un Porque está em um idioma desconhecido. pero estuve allí parado. Mas estive ali em pé e olhei diretamente. E essa é a terceira etapa, o que vem. Y era E o Espírito Santo de Deus, o sea que ou seja, que é era el Espíritu Santo o Espírito Santo llevando a cabo, realizando essa obra, llevando a cabo realizando esa tercera etapa. essa terceira etapa, Lo que viene, o que vem. oh hermano. Ó irmão, por isso foi que todo o céu esteve em silêncio, está ligado ao que causou o silêncio no céu por meia hora. De Apocalipse capítulo 8, versículo 1. Cuando el séptimo Quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio no céu como por meia hora, para para
que el misterio del séptimo que o sello mistério do sétimo selo conocido seja conhecido, o qual foi aberto no céu, tiene tem que esa que essa tercera parte da terceira etapa estar hablando estar falando nesse idioma desconhecido, falando, revelando esse misterio mistério, revelando los siete os 7 trovões. Isso será os 7 trovões falando, a voz de Cristo, anjo forte, el Espíritu o Espírito Santo falando de su iglesia, no meio da sua igreja e revelando todas estas coisas que corresponden que correspondem a esa a essa terceira parte da terceira etapa. y la tercera E etapa a terceira etapa será en esa parte de la tercera etapa nessa parte da terceira etapa, será em uma grande carpa catedral. no la puede desligar Não pode desligá-la de la visión da visão da carpa que le fue que foi mostrada mostrada al reverendo ao reverendo William Branham. William Branham. Portanto, Portanto, el séptimo sello o sétimo selo y la séptima e a sétima trombeta será lo mismo, dice, serão o mesmo, diz o reverendo William Branham, o mesmo que ao sétimo selo para a igreja es la é séptima a sétima trombeta para Israel. y por consiguiente lo E, mismo consequentemente, o mesmo que o sétimo selo que el sello é para a igreja Israel. é o sexto selo para Israel. Portanto, La pregunta es ¿cuándo a pergunta é quando se va a cumplir esa vai se cumprir essa terceira etapa em toda a sua plenitude? Reverendo William O Branham reverendo William Branham disse que será en cierto lugar em certo lugar, en una gran em uma grande carpa catedral. Si él catedral. Se ele disse sendo o precursor del séptimo do sello, sétimo selo, sendo o precursor de la venida da del vinda do hombre, Filho do Homem, da vinda do Senhor com seus anjos, como Moisés e Elias, entonces então oramos oramos para que pronto para que em breve esté hecha una realidad la visión de la esteja tornada uma realidade a visão da carpa, onde tenemos la temos a promessa de que habrá una de que haverá uma manifestação grande grande de parte de Dios. da parte de Deus. La página Na página 471, les había leído tinha lido que que el reverendo William o reverendo William Branham foi llevado levado más arriba mais acima, a uma dimensão mais alta. y ahí vio una gran E aí viu uma grande carpa catedral todas las cosas e todas as coisas que estaban que pasando ahí. estavam acontecendo aí. Y él dice, E ele diz: hay una cosa que no pude interpretar há uma coisa que não pude interpretar, porque está en un porque está num idioma desconocido. desconhecido. Y dice que es el Espíritu E diz que é o Espírito Santo de Deus, ou seja, que aí está o Espírito Santo hablando, falando. estará hablando en Estará falando em outro idioma. Él conoce todos los idiomas. Ele conhece todos os idiomas. Él estará Ele estará en el día posterior no último dia hablando. falando Como lo encarga, como falou em cada era. habla en diferentes. Falou em diferentes idiomas. ¿Por qué? Por quê? Porque falou no idioma do mensageiro De calidad. de cada era. Es el séptimo sello E se o sétimo selo en la na tercera terceira etapa, a terceira etapa la tercera e a terceira parte de la tercera etapa. da terceira etapa é em outro idioma, então, Si es en otro idioma, se é em outro idioma, alguém tem que estar falando em outro idioma. y será el Espíritu E será o Espírito Santo através de otro idioma de outro idioma que estará que estará hablando. falando o instrumento que ele tiver para esse trabalho. Ahí
está más sencillo. Aí está mais simples para entender. Bom, foi para mim uma bênção grande estar com vocês nesta ocasião, Dándoles testimonio dando testemunho dessas coisas que estão prometidas para acontecerem. el mensajero de Israel, O mensageiro a Israel, Cristo, anjo do pacto, o Espírito Santo, el cual siempre o qual sempre usa instrumento, instrumentos, hombres homens, y el idioma e o idioma do homem que que usando, estiver usando será el idioma o idioma através do qual o Espírito Santo vai estar falando as coisas correspondentes a la labor ao trabalho que estará fazendo através desse homem. el mensajero de Israel. O mensageiro a Israel. Pero no viene por ellos. Mas ele não vem por eles, vem por sua igreja. Por lo tanto, está Portanto, estará falando primeiro a sua igreja, e isso será a voz de Apocalipse capítulo 10, falando como leão. y siete E 7 trovões emitindo suas vozes, e os trovões são el secreto os que têm o segredo, a revelação del séptimo sello do sétimo selo. Para poder obter o conhecimento, a revelação do sétimo selo, estaremos escutando a voz do anjo forte que desce do céu, a voz de Cristo, en otro idioma, o Espírito Santo em outro idioma, que não será em inglês, en otro idioma, em outro idioma, en el cual no qual no não había hablado tinha falado a través através de los mensajeros dos mensageiros das eras, y estará e estará abriendo abrindo o mistério del séptimo do sétimo selo, el misterio, o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu, el misterio o mistério do mensageiro a Israel. Que Deus os abençoe e guarde a todos y los use e os use grandemente em sua obra neste tempo final. y en la noche E na noite estaremos nuevamente aquí novamente aqui com vocês para el tema o tema correspondiente que correspondente que tem a ver com a mensagem. el mensaje A mensagem consígueme me consigam. el que tenga oídos Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça lo que les, o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, ouça lo que les, o que o Espírito Santo, lo que la- o que o anjo do pacto, lo que o que el ángel o anjo de Apocalipse 10, que es el Espíritu que é o Espírito Santo el e mensaje que é Cristo mensageiro a Israel diz. el que tenga oídos para ir hoy Quem tem ouvidos para ouvir, ouça el Espíritu o que o Espírito dice así diz às igrejas. que Dios la bendiga Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando uma tarde feliz, cheia das bênçãos de Cristo, nosso Salvador. dejo con ustedes Deixo com vocês o reverendo Miguel Bermudes Marim nuevamente novamente.